tem ninguém no Brasil que nunca tenha ouvido falar da Amazônia, mas será que todo mundo conhece sua estrutura? Primeira coisa que precisamos entender é que existe uma diferença importante entre Amazônia e Amazonas. Amazonas é uma das 27 unidades federativas do Brasil, correspondendo ao maior estado brasileiro. Já quando estamos falando da Amazônia, nos referimos à floresta amazônica, que corresponde ao maior bioma brasileiro. A Amazônia Legal ocupa os estados brasileiros do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, parte do Maranhão e 5 municípios de Goiás, correspondendo a 59% do território brasileiro. Porém, é a região menos povoada do país, com uma média de densidade demográfica de 3,4 habitantes por quilômetro quadrado. Apesar disso, ali é encontrado o maior número de grupos indígenas do mundo. São mais de 300 etnias. Ela é considerada a maior floresta tropical do mundo, com cerca de 6 milhões e 900 mil quilômetros quadrados. Mas não é exclusivamente brasileiro. Ocupa também parte dos territórios de outros 8 países: Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, sendo que quase 55% dela encontra-se no nosso país. O solo da Amazônia é chamado de areno-argiloso, ou seja, possui areia e argila na sua formação. É considerado um solo profundo e muito pobre em nutrientes. Mas aí você pergunta, como assim é pobre sendo que a Amazônia é uma floresta imensa e rica em diversas espécies vegetais? Bom, o segredo da floresta amazônica está na superfície, riquíssima em matéria orgânica, como a serrapilheira, que são materiais vegetais em decomposição, e material animal, como fezes ou os próprios animais, formando o humus, que é o adubo da floresta. Por conta do ambiente quente e úmido, a decomposição acontece muito rápido e o solo sempre está renovado em nutrientes. Os fungos e as bactérias são os responsáveis por essa função, decompondo esses materiais e liberando nutrientes para as plantas. De acordo com o tipo de vegetação e com o ambiente aquático, se formam diferentes tipos de paisagens no bioma. Chamamos isso de ecossistemas. São eles: florestas de terra firme, que estão em ambientes altos que não sofrem com inundações; florestas de várzea, que ficam inundadas quando o rio sobe. Nessas florestas, muitas plantas perdem as folhas e entram numa espécie de dormência nesse período, e quando o rio baixa, voltam a produzir folhas, frutos e flores. E igapó, que são regiões permanentemente alagadas, possuem pouca vegetação arbustiva e muitas plantas aquáticas. E por último, os manguezais, que são regiões salobras, pois a água dos rios se encontram com a do mar, e por conta disso, possui espécies de plantas e animais adaptados para aquele ambiente. É comum ouvir por aí as pessoas chamarem a Amazônia de pulmão do mundo, mas tem um grande erro nessa fala, pois mais da metade de todo o oxigênio produzido no processo de fotossíntese pelas plantas é consumido pela própria floresta durante o processo de respiração, e grande parte do oxigênio restante é consumido no processo de decomposição da matéria orgânica. Na verdade, o principal responsável pela produção de oxigênio que respiramos é o fitoplâncton, encontrado nos oceanos. Mas a gente fala mais sobre isso numa outra hora. Tá, mas se a Amazônia não é o pulmão do mundo, por que o povo se preocupa tanto em preservá-la? Aí é que tá. A Amazônia atua como o maior umidificador do mundo. Ali está a maior bacia hidrográfica do mundo, chamada de Bacia Amazônica, sendo que 20% de toda a água doce superficial disponível se encontra nela. O clima da Amazônia é predominantemente equatorial, ou seja, muito quente e muito úmido, com uma temperatura média anual de 25 graus. Mas grande parte da umidade que chega na floresta vem das chuvas formadas pela evaporação dos oceanos, na região equatorial, que ajuda a manter a floresta viva. Olha só, o índice pluviométrico médio por ali é de 2.300 milímetros por ano. É muita chuva. Mas boa parte da água da chuva que a floresta absorve é enviada novamente para a atmosfera através da transpiração das plantas. Uma única árvore é capaz de direcionar mais de 1.000 litros de água por dia para a atmosfera. Essa grande massa de ar úmido se desloca sentido oeste e esbarra nas cordilheiras dos Andes. Dali, acabam direcionados para o sul do continente, espalhando chuva para a região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, além de países como Argentina, Paraguai e Uruguai. Para esse fenômeno, damos o nome de rios voadores ou rios aéreos. A quantidade de chuvas que é direcionada para a região sudeste da América do Sul é maior do que a água que retorna para os oceanos através do rio Amazonas. Mas se você ainda não está convencido disso, temos ainda mais uma coisinha para contar. As regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil têm uma tendência natural à desertificação. Isso quer dizer que é graças a esses rios aéreos
da Amazônia, tudo isso não se transforma em um deserto, como o que acontece em outros territórios na mesma faixa de latitude do globo terrestre, como o Atacama, no Chile, o da Namíbia, na África, e o deserto da Austrália. A questão das chuvas é sem dúvida o maior de todos os serviços ambientais prestados por essa floresta. Importante para as pessoas, para a cidade e importante também para a agricultura. É interesse de todos a preservação dessa floresta. Por aqui falamos apenas de algumas características físicas da Amazônia e dos serviços ambientais que ela nos oferece. Em outro vídeo vamos falar da biodiversidade que este bioma tão importante apresenta. E se quiser saber um pouco mais, deixamos alguns links aí na descrição. Bom, é isso, esperamos que tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem nos grupos da família e dos amigos. E fiquem espertos, porque logo tem mais sobre esse assunto. É nóis e tchau!